Saúde do homem. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje, neste mês, né, em que comemoramos o Novembro Azul. Então vamos pensar, já que já pensamos em prevenção do câncer de mama em outubro, vamos pensar em prevenção também, principalmente no caso do homem do câncer de próstata. E para falar sobre este tema, estão conosco hoje o urologista Dr. Marco Túlio Lasmar, a clínica geral e gastroenterologista doutora Marisa Fonseca Magalhães e o também urologista doutor Francisco de Assis Teixeira Guerra, todos cooperados da Unimed BH. No bloco anterior, a gente falou, né, começamos a conversar inclusive sobre câncer de próstata e falar sobre, vocês citaram muito a importância de bons hábitos de vida. Então nós agora vamos conhecer Guilherme Barcelos, que ele tem 35 anos e sempre se preocupou com a saúde. Procura levar uma vida saudável e nos mostra como que ele faz para cuidar bem dele. Vamos ver. Guilherme Papagaio Barcelos tem 35 anos. Começou a se interessar por esportes ainda na infância. Os pais, esportistas e jogadores de basquete, o incentivaram a praticar atividades físicas e a viver à beira dos campos e das quadras poliesportivas. Eu enveredei para o beach tênis, para musculação e pilates para fortalecimento, uma corrida quase que 2 vezes por semana, futevôlei e continuo ainda praticando basquete e futebol com alguma frequência. Além da prática de esportes regular, Guilherme se alimenta bem. Tudo isso sem radicalizar, com acompanhamento profissional e sem nenhum tipo de vício, como ele mesmo conta. Nunca fumei, nunca bebi e eu acho que não combina muito, não combinava muito na adolescência, quando eu praticava esporte de alto rendimento. E aí esse costume de frequentar ambientes sociais, festas sem beber, tornou um costume que é tranquilamente superado por mim em festas e eventos, não beber e não fumar e conviver normalmente com as pessoas que bebem e fumam. Né? Ele endossa a vida saudável, atividade física regular e incentiva. Acho que a atividade esportiva, ela traz um alívio, traz uma liberação de energia, um revigoramento, que seu dia fica muito mais legal. Eu acho que a pessoa que está vivendo uma vida não tão regrada, sem atividade física, ela pode passar a ter uma vida muito mais saudável, muito mais tranquila, menos estressante, praticando atividade física. Ele não faz atividade física regular, ele é super atleta, né? Super praticante. Mas E deve ter uma habilidade boa em todos os esportes, porque ninguém faz se não se der bem, né? Então, isso às vezes é difícil, porque na vida corrida que a gente vai acumulando, todas as pessoas vão acumulando atividades, achar esse tempo para cuidar de você. Que não seja assim, um super atleta, mas que consiga encontrar uma modalidade aí que seja, que dê prazer e que possa favorecer a saúde. Mas no caso dele, parece que prazer no esporte ele tem bastante, né? Bastante prazer em fazer uma atividade física, em ter essa vida desde novo, né? Uma coisa que foi incentivada desde novo. Eu acho que tem a questão da realidade que ele viveu a vida inteira, exatamente. Né? Junto ao esporte. Mas vocês concordam com o que ele fala, que nunca é tarde para começar e realmente essa prática acaba que melhora o bem-estar como um todo? Vocês concordam? Com certeza. Pode falar, doutor Francisco, depois doutor Marco Túlio. Vamos lá. Sem dúvida. Nunca é tarde para começar. É claro que, dependendo do momento que você vai começar essa atividade física, faça uma avaliação clínica antes, observa a sua capacidade cardiopulmonar, vê sua resistência física e aí você vai começar bem orientado. Em relação a essa sensação que ele tem, é isso mesmo. À medida que você faz atividade física, você tem liberação de hormônios, de endorfinas, e isso gera uma sensação de prazer. Então, a gente diz para o paciente o seguinte, se você é sedentário, comece a fazer e seja persistente pelo menos uns 3 meses, que depois você não consegue parar. Ficar mais sem, muito né? interessante. Algum comentário, doutor Marco Túlio? Realmente é inegável os benefícios de vida saudável do ponto de vista alimentar e do ponto de vista de atividade física. E o que eu ia salientar é exatamente o que o Francisco já falou, que dependendo da idade que você vai começar, tem que fazer uma avaliação clínica cardiológica previamente para não ter sustos. E pensando também em prevenção de doenças, por exemplo, essa prática de atividade esportiva, poderia auxiliar de alguma forma
principalmente na área de vocês? Hoje tem uma coisa que é muito discutida em congressos hoje e tem muito a ver com vida saudável, que é uma coisa que aflige muitos homens, que é a disfunção erétil, certo, na área de urologia. A disfunção erétil hoje, a gente tem ela como um marcador de doenças sistêmicas. A gente não pode entender a disfunção erétil hoje por si só como simples dificuldade de ter ereção, de ter relação sexual. Ou seja, tem uma coisa metabólica por trás disso, exatamente. Né? Por trás da disfunção erétil pode estar escondido um diabetes, uma doença aterosclerótica. Então, aí entra a importância dos hábitos de vida, saudável, atividade física, alimentação, porque você vai estar diminuindo esse risco. Me parece que o Guilherme, que a gente assistiu a matéria, tem uma pergunta que se encaixa mais ou menos nisso que você está falando, doutor Marco Túlio. Eu não sei se dá para a gente ouvir essa pergunta dele, mas então vamos ver, vamos conferir. Eu gostaria de saber se já existe algum estudo efetivo de que a atividade física pode ser favorável para a atividade sexual ou desempenho sexual no futuro do homem, né? Tem um pouco do discurso que você falou, né, doutor Marco Túlio? É mais ou menos isso que eu havia falado. Como você tem, à medida que você tem uma vida saudável, do ponto de vista de atividade física e de alimentação, você está se prevenindo contra essas outras doenças sistêmicas que, em última análise, podem culminar em disfunção erétil. Certo. Então, tem tudo a ver, sim. Hoje é importante, e a saúde do homem, o Novembro Azul também foca muito isso, que quando você tem no consultório um paciente que ele vai por disfunção erétil, você tem que pesquisar outras coisas, você tem que pesquisar, entender ele como um todo, e não exclusivamente com o quadro de dificuldade de relação sexual. Certo. A gente falou, pode falar. Não, eu acho que até porque, né, a disfunção erétil está aí com várias alternativas de tratamento e tudo, mas não adianta o tratamento para a disfunção erétil se a pessoa não tiver a capacidade cardiopulmonar boa, né? Suficiente para cumprir aquele papel. Então, não... A gente perguntou até no início do programa, você faz o seu check-up regularmente e às vezes é muito comum a pessoa precisar de um check-up quando ela quer fazer uma atividade física, entrar na academia, a academia pede, então traz, por favor, um ergométrico e uma avaliação do seu cardiologista, porque geralmente existe esse hábito de se preocupar, de fazer um check-up, e o que deveria ser feito, além, né, desses exames urológicos? Eu, como clínica, posso falar o seguinte, a maior parte da minha clientela no consultório, mulher, sempre, né? Tá. Os homens vão quando tem algum sintoma, raramente eles procuram o médico para esse check-up. As empresas tentam cobrir essa falha, né? Quem está empregado, que tem um vínculo com alguma grande empresa, existe lá o exame periódico que é feito, que já é alguma coisa justamente para pegar a pessoa sem ela estar procurando, porque eles só procuram mesmo com sintoma. E o que vai dificultar muito. Deveria ter-se a cultura de, a partir dos 25 anos aí, pelo menos se existe uma história familiar mais ainda, uma avaliação de perfil lipêmico, de uma glicemia, colesterol, triglicérides, glicemia, né? Uma avaliação clínica com um exame físico bem feito, cardíaco, pulmonar, né? Só pra gente... Pode falar. Só falar uma coisa interessante que a gente observa nessas campanhas, principalmente da saúde do homem, se não serve para o homem, serve para a mulher dele estimular cutucar ele, né? Vai lá. Então, tem mas é o seu mesmo. Exatamente, mas a gente fala isso muito no programa. Às vezes o homem, não quero ver isso não me interessa. Então a mulher assiste e leva o marido, o irmão, né, o pai. Mas porque você estava falando sobre outros lugares que são muito afetados, e uma das coisas que, pela própria vida, pelo estresse, pelo trabalho, o órgão de choque muitas vezes é o estômago. Então, às vezes, a endoscopia até se procura. Existe muito problema do estômago com aquela busca do H. pylori, por exemplo, gastrites e úlceras? Sim. A indicação, né, de endoscopia como prevenção, assim como é feito o exame urológico, a dosagem do PSA, o câncer de estômago também tem a sua prevenção. E hoje, sabidamente, ele tem uma relação direta com a infecção pelo Helicobacter pylori. Então, a procura da bactéria em familiares, por exemplo, se tem uma história de câncer de estômago na família, deve ser buscado
a pesquisa do Helicobacter pylori, porque a erradicação dele é o fator de prevenção do câncer gástrico. Mas mesmo que não haja sintoma, por exemplo, de dor de estômago, essa pesquisa pode ser feita, deve ser feita? Pode ser feita até por um método não invasivo, se o paciente não tem sintoma, que é o teste respiratório. Então, quando tem história familiar, sim, vai estar indicado. Um outro câncer muito prevalente, com uma mortalidade alta, é o câncer de intestino, que a gente teve recentemente. A gente falou Setembro Verde, né? Que deve ser pesquisado em parentes de primeiro grau, de pessoas que tiveram câncer de intestino, 10 anos antes do aparecimento do câncer no parente, ou a partir dos 50 anos, para todas as pessoas. E também é mais prevalente em homem o câncer de intestino? É mais prevalente em homem. Então, só para o pessoal de casa entender, se você teve um parente próximo em primeiro grau que teve câncer de próstata, câncer de intestino aos 50 anos, aos 40 você já deve começar a fazer a prevenção. As outras doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, né? A mulher tem uma proteção até a menopausa, né? Sabidamente. E o homem está mais sujeito em idade mais precoce. E por isso que é uma causa de mortalidade alta. Ainda é alta no homem, né? Daqui a pouco nós vamos voltar, nós vamos para o intervalo agora, e eu vou querer tocar num ponto que você comentou lá no primeiro bloco, doutor Francisco, com relação a hormônios e reposição hormonal no homem, a necessidade ou não. A gente comenta sobre isso e faz a relação com a saúde. Pois hoje estamos conversando sobre saúde do homem. Nós vamos para um rápido intervalo, mas continue assistindo a gente. Você é homem, fica atento à sua saúde, e você é mulher para levar sua mãe, seu pai, seu marido, seu irmão. Voltamos em instantes.